Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares em espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares em espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandone meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares em espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares em espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo
deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa noite que o Senhor preparou para que a gente estivesse aqui juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É com alegria que nós estamos aqui para falar de um tema que estamos necessitados, que é o milagre, são os milagres que nós precisamos da provisão do nosso Deus. Vamos orar agradecendo por esse encontro, por esse momento, para que a glória de Deus se manifeste nos nossos lares hoje, para que possamos contemplar uma palavra que venha nos edificar, trazer algo novo, que venha trazer estratégias, um comportamento que agrada a Deus, para que possamos verdadeiramente nos colocarmos na posição de sermos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento nos colocar na Tua presença, eu e os meus irmãos. Queremos exaltar o Teu santo nome, glorificar o Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor continua sentado no trono, com o poder que está em Tuas mãos, os Teus olhos estão sobre todos nós, contemplando os bons e os maus. Estamos aqui reunidos, ó Deus, com o propósito de adorar o Senhor, exaltar o Teu santo nome, para que a Tua glória se manifeste nas nossas vidas, meu Deus. Nos colocamos aqui na dependência do Senhor, crendo que o Senhor está no controle de tudo. E é por isso, meu Deus, que nós queremos que o Senhor venha se fazer presente. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha estar com os meus irmãos, que essa palavra venha ser uma palavra rema aos seus corações. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor proteja os lares dos meus irmãos nesse momento, acampa os teus anjos ao redor de cada casa, Pai, para que eles possam receber essa palavra, esse renovo, algo que o Senhor venha edificar a vida de cada um. Estamos passando por momentos difíceis, onde muitas vezes renunciamos à Tua presença, escolhemos situações e caminhos que por muitas vezes nos machucam, nos traz dor e desvia o milagre. E é por isso que nós estamos aqui, meu Deus, para que o Senhor venha falar conosco e que venhamos ter entendimento da Tua vontade, meu Deus, para que possamos obter essa autoridade para gerar milagre. Nós queremos gerar milagres, meu Deus, mas muitas vezes nós mesmos impedimos os milagres. Nós temos atitudes que tiramos as Tuas mãos das nossas causas, dos nossos milagres. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar cada irmão agora nesse momento, para que eles possam sentir a Tua presença, pois nós estaremos aqui saciando da Tua palavra. A nossa orientação está na Tua palavra, pois sabemos que através dela ficamos face a face com o Senhor. Que não seja eu a falar. Estamos aqui reunidos com o propósito de ouvir a Tua voz. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, meu Deus, porque é isso que eu sou. Eu nada sou além de um instrumento em Tuas mãos, para meditarmos aqui na Tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade de estar nas casas dos meus irmãos nesse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém, Jesus. É com alegria que estamos aqui hoje. Rejane, que bom te ver aí, saudades. Ela que faz parte da equipe Moriá, que eu também faço parte, trabalhamos com cura, libertação e restauração. Logo estaremos iniciando esse trabalho com Moriá Móvel em algumas cidades aqui do Brasil, já vai começar fora do Brasil também, assim como Deus permitir, porque estamos debaixo da autoridade dele
Nada está sob a nossa vontade, tudo totalmente sob a autoridade do nosso Deus. Nós vamos meditar hoje numa história, uma história muito bonita, uma história que fez gerar um milagre. Nós vamos meditar numa história de uma belíssima mulher. O nome dessa mulher é Esther. Nós não vamos falar muito daquilo que girou em torno do que aconteceu exatamente com ela, mas de que forma ela gerou um milagre. Mas vamos saber um pouco da história de Esther. Havia um rei, o rei Assuero, um homem extremamente poderoso que dominava inúmeros territórios. Nós estamos já no livro de Esther, no capítulo 1. E ele tinha, no 3º ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e os seus servos. Ele dominava, ele tinha um poder sobre várias províncias, de maneira que ele reinava em absoluto na época. Então ele resolveu dar uma festa para os seus príncipes e os seus servos. Uma festa chiquérrima. Imaginem, ouro, tudo aquilo de bom, tudo aquilo que era assim para esnobar mesmo, tudo aquilo que... Ah, meu Deus, só um minutinho. Tudo aquilo que era para esnobar as riquezas. Foram 180 dias de festa, imagina. Tudo extremamente chique, eu quero até aqui falar um pouquinho. Foram 180 dias para quem? Os príncipes e os servos. E quando terminou esses 180 dias de festa, o que o rei fez? Agora eu vou fazer uma festa para o povo daqui. Todos vão poder usufruir dessa riqueza, desse momento junto comigo. O rei fez isso. E quando esses dias vieram expirados, 180 dias terminaram, ele fez um banquete para todo o povo que estava presente no palácio de Suzã. Esse banquete foi para os ricos e os pobres. Foram 7 dias. Caiu. Um acidente. Foram 7 dias de festa para os ricos e os pobres. Tudo era muito chique, muito fino. Eu até vou ressaltar algumas coisas. Cordões de linho fino, leitos de ouro, mármore vermelho, colunas de mármore, tudo extremamente chique. Eles deram de beber em vasos de ouro, vinho dos melhores para todos, de maneira que todos estavam usufruindo daquilo ali. Então, o rei já... Esse aqui... Um acidente, gente, é assim mesmo. Oh, Jesus, está repreendido, meu Deus. Nós queremos mostrar os milagres, aquilo que o nosso Deus quer fazer. Mas nada vai impedir essa palavra aqui hoje, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesse momento. E após essa festa, o rei, que estava extremamente alegre com tudo aquilo, ele mandou chamar a rainha Vasti para mostrar a beleza dela de tão formosa. Imagino que ela deveria parecer uma boneca de tão linda, né? E aí mandou que chamasse, no 7º dia de festa, mandou chamar a rainha. E o que aconteceu? O rei queria exibir aquela mulher, tamanha beleza e formosura que ela tinha. Então,
mandou recado para que ela viesse, para que ela se apresentasse com a coroa real. Imagina quantas pedras preciosas e uma mulher maravilhosa. Só que o que a rainha fez? A rainha, porém, recusou-se a vir diante do rei, por meio dos seus camareiros, pelo qual o rei ficou muito irado. A partir disso, o rei foi desmoralizado diante de todos. Como ele foi desmoralizado, os príncipes vieram se reunir, os conselheiros, e disseram: olha, isso aí não ficou bom, as mulheres vão começar a desobedecer os maridos, e se a sua esposa, que é a rainha, não te obedeceu, imagina o caos que vai virar as mulheres desobedecendo. Dessa forma, vamos baixar um decreto que as mulheres precisam estar debaixo dessa orientação. Todas as esposas darão honra aos maridos. Ela desonrou o rei nesse momento. Então o conselheiro aconselhou que baixasse esse decreto, e assim aconteceu. E aí mais um conselheiro falou: não, nós vamos agora procurar uma mulher para ocupar o lugar da rainha. Porque a rainha perdeu o seu cargo devido à sua desobediência. Então foram convocadas as belíssimas mulheres virgens, mulheres maravilhosas, as mais belas de todas as províncias, para que ali o rei pudesse escolher qual delas. Isso foi tão, assim, trabalhado de maneira que, imagina, só mulheres belíssimas. E havia um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que trabalhava no palácio, mas que nem era revelado quem ele era, porque ali eram todos pagãos. Aquela riqueza toda não estava debaixo da autoridade de Deus. E ele trouxe Esther, a filha de seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Ou seja, o tio pegou Esther para criar e levou ela para aquele local e disse: olha, não revela quem é você. Você não pode dizer que você é uma judia. Então, o que aconteceu? Ela foi selecionada para passar pelo processo, para ser uma candidata à rainha. Ela ficou por 12 meses, 6 meses no azeite de mirra e 6 meses com aromas doces. Ela foi preparada. Cada uma tinha uma casa, tinha as suas damas, as suas camareiras, todas ali bajulando aquelas mulheres, eram sais, essências, tudo aquilo para que elas ficassem belas e maravilhosas, além da beleza que já tinha, né? Então, começou a ser chamada aquelas mulheres. E havia uma exceção, um caso. A mulher entrava pela manhã, voltava para aquela casa. E o rei determinava se ele gostou ou não da mulher. Vamos ler aqui esse versículo. À tarde ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia do sagaz, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Um camareiro guardava ali todas as mulheres, inclusive Esther. Ela não adentrava mais a presença do rei. Ela passava apenas uma vez. É no versículo 14. Exceto se o rei se deitasse com ela. E se ela fosse chamada pelo nome. Deveria haver um reconhecimento do rei sobre aquela mulher. Mas a grande maioria passava e ficava. E chegou a vez de Esther. O que aconteceu com a vez de Esther? Veio para adentrar ao rei. Ela não exibiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. Ela não era ali de esnobar. Ela foi aconselhada pelo camareiro para não exigir, para ficar de uma maneira como ela realmente era, bela e simples. E o rei amou Esther, quando ele amou Esther acima de todas as mulheres. E ela obteve graça e favor à sua vista mais do que todas as virgens. De modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha
no lugar de Vasti. Olha bem, ela se tornou rainha, mesmo sendo judia, a identidade dela foi preservada. E havia uma pessoa que oprimia o povo judeu, o povo de Deus. Quem era esse homem? Então o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e os seus servos, a saber, o banquete de Ester. E ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. Ali foi decretado que a nova rainha já estava assumindo o seu cargo. Mas quem era a rainha? E ali eles deveriam adorar outros deuses. E havia uma pessoa chamada Amã, ou Ramã. Provavelmente Ramã em hebraico, porque sempre tem um som de R. No versículo 3, já no capítulo 3, depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Ramã, o filho de Ramedate, Agadita, e exaltou e o pôs o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ramã foi promovido depois que Ester se tornou rainha. E o que Amã viu? Ele viu que Mardoqueu não se curvava diante daqueles deuses. E o que ele fez? Ele percebeu que ele era um judeu e passou a arquitetar contra Amã. Amã buscou destruir todos os judeus. Isso aqui no versículo 6. O povo de Mardoqueu que estava em todo o reino de Assuero. Imagina! A própria rainha estava condenada ali naquela situação. A própria rainha ficou numa situação difícil. E o que Amã começou a perseguir de uma maneira que fez até construiu uma forca para que matasse Mardoqueu, porque sabia que ele era um adorador do Deus vivo e não se curvava ao Deus pagão. E aí Amã disse ao rei Assuero: existe um certo povo espalhado no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Os judeus eram diferentes. Tampouco guardam eles as leis do rei, portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. Então, se aprova o rei que escreva que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiveram encargo do negócio para trazê-los às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e o deu a Amã, o filho de Amã, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: a prata te é dada, o povo também, para fazeres com eles como te parecer bem. O rei deu uma ordem: destrua os judeus. A rainha era uma judia. Olha o tamanho da guerra, o tamanho do milagre que ela necessitava, a situação que ela se encontrou ali. Então, Mardoqueu ficou desesperado. No versículo 13, veio a carta aqui, para que destruísse, matasse e fizesse perecer a todos os judeus, tanto moços como velhos, crianças pequenas e mulheres, em um mesmo dia, a saber, no 13º dia. A ordem era: destrua os judeus, não importa, homem, mulher, criança, seja quem for. Às vezes você está numa situação em que querem destruir você, que você precisa de algo que somente Deus pode fazer. E nós vamos aprender aqui com essa situação de que forma nós vamos gerar milagre. Porque os milagres são gerados com as nossas atitudes. Quando Mardoqueu percebeu tudo que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco em cinza e saiu no meio da cidade e clamou, implorou, chorou, se prostrou diante de Deus. Mas ali não seria o suficiente. Então a rainha soube, ficou muito angustiada, porque todo o povo seria destruído. A identidade dela ainda não havia sido revelada.
E o que ela fez? E ela mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, ele, porém, não o recebeu. Ele se colocou num estado de humilhação para que Deus ouvisse aquele clamor, porque a situação era desesperadora. Então, aquele decreto que ficou, e no versículo 7, o Mardoqueu lhe contou tudo sobre o que havia acontecido e sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido para pagar aos tesouros do rei pelos judeus. Amã estava pagando em dinheiro por cada judeu que aparecesse para ser destruído. Amã construiu simplesmente uma forca para que pegasse Mardoqueu. E houve um decreto. Todos os servos do rei, isso no versículo 11, e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no átrio interno a ter como rei, sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro, para que possa viver. Mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nesses 30 dias. A rainha não tinha sido chamada para chegar diante do rei. E o decreto era que ninguém poderia chegar diante do rei sem ser chamado. A consequência seria a morte. E a rainha se colocou numa situação de desespero. Somente um milagre poderia acontecer. E aquele milagre não poderia demorar. Então ela dialogava, mandava recado para Mardoqueu para que aquele milagre acontecesse. E qual foi a orientação de Esther? Porque ela, mesmo na condição de rainha, ela não poderia estar diante do rei. Havia 30 dias que ele não chamava Esther. Ela só poderia estar diante dele se ele assim ordenasse, porque o decreto era de morte. Então ela disse aqui no versículo 16, vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Imagina, você precisa de um milagre, e tudo está dizendo, é impossível, você vai morrer, esse casamento não tem jeito, essa dívida não tem como ser paga, não existe provisão para o seu problema. Você chegou no fim da linha. Qual foi o posicionamento de Esther? Vamos jejuar e vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos nos colocar na dependência dele. Porque, na verdade, o milagre ele é gerado quando nós nos colocamos na dependência de Deus. Ali ela sabia que ela teria que estar diante do rei. O milagre ele é gerado e às vezes é necessário tomar alguma atitude, mas existe um momento certo de tomar atitude. Muitas vezes nós impedimos os milagres porque nós colocamos a mão e tiramos a mão de Deus. Nós nos colocamos numa situação em que nós focamos o quê? O inimigo. Nós queremos discutir, nós queremos debater, nós queremos adiantar, queremos cortar caminho. Nós tiramos a mão de Deus. E o milagre não acontece. E Esther nos ensina aqui de uma maneira sobrenatural. Ela teria que ter aquela atitude de estar diante do rei. Mas ela simplesmente não decidiu e foi. O que ela fez?
orou e jejuou. Não só ela, como todos eles, como intercessores. A necessidade da oração e da intercessão. A oração, a gente se coloca glorificando o nome de Deus e na dependência de Deus. Se nós achamos que nós somos capazes, nenhum milagre é gerado com a nossa força. Milagres não são gerados com as nossas mãos. Os milagres são gerados pelo reino de Deus, pelas mãos de Deus. Então Esther se colocou naquela posição, 3 dias de jejum, orando, clamando e apresentando para Deus a vida dela. Porque seria através da vida dela que haveria um milagre para ela e todo o povo. Às vezes você precisa de um milagre na sua família. Você necessita e depende de você esse milagre. Porque você tem autoridade sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Você tem autoridade para gerar milagres na sua família. Mas muitas vezes nós focamos no inimigo e não no reino, não no nosso Deus. E aconteceu que Amã já sabia de tudo aquilo, preparou aquela forca para enforcar Mardoqueu. Já no capítulo 7, no versículo 6, e Esther disse, o adversário e o inimigo. Vamos voltar aqui para o momento. No capítulo 4, no versículo 11. Não. E Esther disse, ela esteve diante do rei, depois que jejuaram, que oraram, já sabia daquela forca. No capítulo 7, no versículo 6, e Esther disse, o adversário e o inimigo é este Nico Amã. Então Amã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantou-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para fazer pedido à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. A rainha, quando ela esteve diante do rei depois do jejum, o que aconteceu? O rei levantou o seu cetro de justiça sobre ela. A justiça de Deus veio após aquele jejum e aquela oração. Aquela dependência de Deus. Ela jamais poderia estar diante do rei se não fosse pela misericórdia de Deus de permitir que ela estivesse diante do rei. O que aconteceu após aquela situação em que Esther teve, que o rei levantou o cetro de justiça sobre ela, de maneira que quem se adentrasse na presença do rei sem autorização só não morreria se ele levantasse o cetro. E assim o rei fez, levantou aquele cetro. Esther teve a oportunidade de mostrar o adversário e o inimigo, este Nico Amã. O rei mandou enforcar Amã exatamente na mesma forca que foi preparada para enforcar Mardoqueu. O que nós aprendemos com tudo isso? E aquele povo foi liberto. E tem mais. Amã foi pendurado na própria forca. Quantos inimigos que às vezes se levantam para impedir os nossos milagres, eles tropeçam. A justiça foi ainda maior com Mardoqueu, porque Mardoqueu foi colocado no lugar de Amã. Ele passou a ocupar aquele cargo. Aquela situação de perseguição e de dependência, ele passou simplesmente
a colocar numa posição, ele ocupou o lugar do inimigo. Quantas vezes nós somos afrontados pelo inimigo? Eu atendi uma certa mulher que ela separou do marido e ela numa situação difícil, esse marido acabou se envolvendo com a parente dela e ela passando por aquela situação de humilhação, vendo o esposo com a amante que era uma parente. Ou seja, a inimiga, o inimigo usando aquela pessoa. Ela se colocou numa dependência total de Deus, de maneira que ela viu que não seria enfrentando aquela mulher que ela venceria, que o casamento dela seria restaurado. Ela se colocou na dependência de Deus. E mesmo aquela mulher sendo tão próxima, a afronta de ser uma parente com o marido, acho que da prima, naquela aparente humilhação, se tornou honra. Aquela mulher que entrou naquele casamento, que era amante, tropeçou nas suas próprias atitudes. Ela foi envergonhada e aquele casamento foi restaurado. Aquilo pareceu uma vergonha. Ela vendo seu esposo com a sua prima. Só que essa mulher, ela perseverou. Ela não enfrentou aquela pessoa, ela não brigou com aquela pessoa. Ela não se sujeitou a situação nenhuma, ela não foi amante do marido. O marido muitas vezes até a procurava e ela, não vou me sujeitar a isso. Ela se manteve na sua posição. Assim como Esther, de rainha. Essa mulher se colocou numa posição de esposa e se manteve numa posição em que Deus a honrou. E aquela mulher que debochava, que ria, que achava graça de estar com o marido da prima, foi envergonhada diante de todos. E o casamento foi restaurado. E Deus faz assim. Às vezes, você está sendo afrontada, humilhada, e você foca em quem? No inimigo. Aí você acaba, suas forças vão sendo colocadas no inimigo. A gente aprende com essa história de Esther. Mordecai, ele não buscou atacar ninguém. Ele buscou a dependência de Deus. Ele buscou o milagre. Ele se colocou na posição de humilhação diante de Deus. O fato dele não ter se rendido ao Deus pagão, houve um preço. Para um milagre ser gerado, existe um preço. O preço é você ter o foco, é ter obediência a Deus. O milagre, aquele milagre é da vontade de Deus. Deus está nesse milagre, porque Jesus falou que poderíamos pedir o que quiséssemos, que teríamos autoridade no nome dele. A natureza da guerra, preste atenção, a natureza da guerra é no reino, não é no inimigo. Porque se você focar no inimigo, você vai perder as forças. Você vai se abater. Quando você foca no inimigo, você foca nas circunstâncias. Você foca nos afrontas. Você foca na dificuldade. Você foca nas humilhações. Mas a humilhação deve ser diante de Deus. Não é diante do homem, não é diante do inimigo. Nós mantemos o foco no reino. Nós mantemos o foco em Deus.
quando isso acontece, inevitavelmente, o diabo é derrotado. Porque o diabo perde todas. Se nós focarmos apenas no inimigo, nós sabemos que ele existe. Mas a maior estratégia de vencer o inimigo qual é? É colocar Deus acima do inimigo. É colocar toda a confiança em Deus. Não interessa as circunstâncias. Não interessa o que está acontecendo à sua volta. Irmãos, Deus não perde batalha nenhuma. Nenhuma. Não existe batalha que Deus perde. Nós é que perdemos, nós é que colocamos a mão, nós é que colocamos foco no inimigo. Nós colocamos foco no inimigo quando nós olhamos as dores, as aflições, os medos, as perseguições. Não interessa. A importância de dar ação de graça ao nosso Deus é que o inimigo vai sendo deixado de lado. Se tem uma coisa que o inimigo detesta é ser debochado. O inimigo, ele já se sente derrotado. E de que forma? Nós debochamos do inimigo, glorificando a Deus, exaltando o nome dele. Se tem alguém te perseguindo, que está impedindo o seu milagre, não foque nessa pessoa que o inimigo está usando. Foque em Deus, abençoe essa pessoa, glorifica a Deus, entrega para Ele, porque o seu milagre vai chegar. O milagre, ele é gerado diariamente na dependência de Deus. E a todo tempo nós somos testados quando o milagre está sendo gerado. O problema é que nós queremos o milagre para ontem. Nós não queremos nos sujeitar às guerras. E guerra requer fé. Guerra requer esperança. A certeza da vitória. Isso se chama milagre. Se você se coloca numa situação em que você foca o inimigo, você foca as circunstâncias, o seu milagre não tem como, você atrasa o milagre. O milagre é atrasado. O milagre, ele demora de uma maneira que ele, para acontecer, você mesmo retarda esse milagre. O milagre, Deus quer que o milagre seja gerado em pouco tempo. Deus não quer o sofrimento para nós. Jesus disse assim: eu vos tenho dito que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As aflições vêm justamente para que o milagre não aconteça. Se nós focarmos onde? Nas perseguições, nas dificuldades, o milagre vai atrasar. O milagre vai atrasar. Eu falo isso por experiência, porque eu já tive milagres gerados. Eu já recebi 2 milagres na minha vida, enormes. Um deles foram 10 meses. E eu vou te dizer uma coisa. Esse milagre demorou 10 meses porque eu coloquei a mão. Porque eu me antecipei, porque eu pensei, se eu fizer isso, vai acontecer. Se eu fizer aquilo, vai acontecer. Não, irmãos. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem quando nós verdadeiramente confiamos que Deus está no controle e que Ele vai fazer o milagre. Porque Jesus falou, você pode pedir o que você quiser. Mas é necessário estarmos em obediência a Deus. E aquele milagre, ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, se você quer um milagre prejudicando alguém, isso não é milagre. Isso é maldade, isso é pecado. Se você quer o marido de alguém, a mulher de alguém, isso é pecado. Se você quer algo que não pertence a você, Deus não vai fazer. E Deus, ele é tão cuidadoso com cada um de nós, que quando nós estamos em meio a uma luta, que nós sabemos que aquilo é nosso,
mas que vem circunstâncias e situações que querem impedir o milagre, nós às vezes precisamos de uma resposta de Deus. Nós precisamos que Deus fale. É para continuar lutando por esse milagre? É para continuar gerando? É para continuar lutando, gerando esse milagre? Eu continuo orando com esse propósito de gerar esse milagre? Deus é tão cuidadoso que Ele responde. Ele vai usar alguém, uma situação, uma circunstância para te dizer, continue, porque não importa as adversidades, eu estou nesse milagre, eu estou à frente desse milagre. Eu tenho poder para fazer esse milagre. Quando nós nos colocamos em obediência, nós liberamos a força do reino de Deus para as nossas vidas. Nós estabelecemos o foco em Deus, o reino dele vem sobre nós. A realidade terrena, o que acontece? Ela é substituída por aquela adversidade. E isso só acontece quando nós colocamos o foco em Deus. O foco naquele que tem poder para vencer qualquer situação. Porque se for de nós, nós não conseguimos. É necessário se humilhar na presença de Deus, em jejum e oração, em dependência de Deus. Às vezes a pessoa diz assim, eu vou orar, vou jejuar por essa causa aqui, por esse milagre. Irmãos, orem por vocês. Jejuem, façam jejum por vocês. Para que a autoridade venha sobre a sua vida, sobre você. Para que o milagre seja gerado. O foco não é orar para que aquilo vá acontecer. O milagre ele é gerado conforme a glória de Deus vem sobre a sua vida. Aí o milagre é gerado. Porque quando nós focamos na circunstância, o que acontece? Você não foca naquilo que Deus vai operar em você. Você foca na situação. Porque às vezes o milagre vai vir maior do que você está pedindo. Porque se você focar, eu quero isso, Senhor, eu estou aqui. Eu necessito disso, eu vejo isso. Mas que seja feita a tua vontade, me dá força. Me dá força para que eu possa suportar qualquer situação. Que venha a tua glória, que venha o teu reino sobre a minha vida. Assim você ficará forte. O que Esther fez? Ore por mim. Ore por mim. Ali a oração era para que orasse por ela. Para que a força viesse sobre ela. Ore por você. Ore jejue por você. Faça propósito pela sua vida. Para que você seja dependente de Deus. Que Ele vai operar o milagre que é inimaginável na sua vida. E às vezes é necessário um não. E às vezes Deus não faz aquele milagre que você pensa, eu quero esse milagre, que às vezes a gente quer dar ordem para Deus. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus tem algo maior para você. Deus tem algo inimaginável. Havia um certo homem que saiu do interior com a bicicletinha, uma situação difícil, vou ganhar a vida. Chegou lá uma pessoa de uma padaria, começou a ajudá-lo. Eu vou dar você aqui o que você comer. Até um dia que ele chegou e viu que havia uma vaga para trabalhar naquela padaria, ele disse, agora eu vou arrumar um emprego. Eu vou arrumar um emprego, eu vou trabalhar para essa pessoa e vou ser digno e vou fazer, e vou acontecer e vou ser abençoado. E o que aconteceu? Ele pediu um emprego e aquele emprego não aconteceu. Ele disse, não, eu não posso te dar esse emprego. Porque eu preciso de uma pessoa apresentável, assim. Você não preenche as qualificações.
E o que aconteceu? Ele não recebeu aquele milagre. Ele pegou aquela bicicletinha desapontado, foi lá e falou, não, mas eu vou vender essa bicicleta, eu vou vender bala, eu vou ser camelô, eu vou fazer qualquer coisa. E assim aconteceu. Ele foi ser camelô. E quem é esse homem que foi recusado, que não obteve aquele emprego? Aquele homem nada mais, nada menos do que Silvio Santos. Silvio Santos não teve oportunidade de ter um emprego. Através daquele não, o milagre foi muitas vezes maior. E assim acontece nas nossas vidas. Um milagre acontece de que forma nós geramos um milagre? Intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus. Intimidade com Deus é quando estamos com a palavra, lendo a palavra, buscando na palavra. O milagre ele é gerado quando nós acreditamos, quando nós cremos no milagre. O milagre acontece quando a vontade de Deus está sobre aquele milagre que nós buscamos. Porque Deus ele tem o melhor. O milagre acontece, ele é gerado quando nós não colocamos os nossos olhos no inimigo. Nós não focamos no inimigo, mas nós focamos em Deus. Porque olha, pessoas próximas serão usadas para dizer, olha, o seu milagre não vai acontecer. Pessoas até do seu meio que gostam de você, vão até tentar impedir o seu milagre. O inimigo vai usar. Por isso, se você focar no inimigo, o seu milagre não vai acontecer. Você se lança aos pés do Senhor e fala, Senhor, faça um milagre. Eu me coloco na dependência. Não importa as circunstâncias, mas se você murmurar, você já está colocando foco no milagre. Se você desacreditar, você já está colocando foco no inimigo. Você não está acreditando que um milagre vai ser gerado. Muitas pessoas à nossa volta vão duvidar dos milagres. Mas Deus está dizendo hoje para você, olhe para mim, olhe para Ele, olhe para Ele. Não olhe para o inimigo, porque ele tem o poder de fazer o milagre. Esse milagre vai ser gerado através da sua fé, através da sua obediência, através da sua dependência, através da sua posição em se colocar em humilhação diante daquele que tem poder para fazer o milagre. O seu milagre vai ser gerado você vendo as circunstâncias de perseguição, de humilhação e você dizendo, não interessa o que estão dizendo, eu coloco os meus olhos no meu Deus que tem o poder de todas as coisas, de fazer todo e qualquer milagre na minha vida, na minha família. Eu não vou colocar os meus olhos no inimigo que tem essa ação para querer me derrubar, para querer que eu veja as adversidades, as dificuldades. Eu coloco os meus olhos naquele que tem poder de fazer o milagre. O meu milagre vai ser gerado na dependência do meu Deus. Que você possa receber essa dependência de Deus para que o seu milagre seja gerado. Porque o seu milagre só vai ser gerado se você se colocar na dependência do nosso Deus. Porque Ele tem poder para fazer o milagre. Se você colocar sua mão, você vai atrasar o seu milagre. Coloque-se totalmente na dependência de Deus, que o seu milagre vai ser gerado. Não murmure, não reclama, apenas glorifique e exalte o nome de Deus e fale, eu creio, Senhor, que o meu milagre vai acontecer. Gera esse milagre, porque ele vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. O nosso Jesus nos deu autoridade para que em nome dele tudo acontecesse, não importa o que seja, porque Ele é um Deus que cuida de cada um de nós. Adore o nosso Deus agora com esse louvor, crendo que Ele está gerando milagre através da sua fé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Não abandone meu amparo,
Oh Jesus, toma os meus irmãos em tuas Eu mãos. sou um Deus que te guardo. Sim, Jesus, guarda os meus Eu irmãos. te amo, pois provei lá na cruz o Nós cremos, meu Jesus, amor. que a sua morte não foi em Pra vão. sempre O Senhor ressuscitou serei teu, para que Senhor. tenhamos vida e vida em abundância, com milagres que são gerados na Se dependência do entrares Senhor. na batalha, Sim, Jesus, o eu Senhor está na contigo batalha. Sim, lutarei. Jesus, luta pelos meus Se irmãos, pisares Senhor, em nessa espinhos, guerra, em nome de eu Jesus. contigo Sim, Pai, pisarei. nós cremos que através Não de te Ti os milagres são deixo, gerados. meu filho, Sim, Jesus, seja onde não importa, quer não que importa a andar, situação, ao teu lado está em Tuas mãos os milagres, para te Senhor. Não deixe os teus filhos te desobedecer. O inimigo já está derrotado. Foque no nosso Deus, no nosso Pai, que quer trazer esse milagre para a sua vida, trazer realidade aquilo que você não vê. Pela glória de Deus, foque no nosso Deus, que o seu milagre já está sendo gerado. Não desista, continue crendo. Aleluia. Oh, Jesus. E te trouxe. Nós cremos, Jesus, que o milagre está sendo gerado na vida dos meus irmãos. Eles não vão negar, meu Deus, a tua santa presença. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Se entrares na Sim, batalha, Jesus. eu contigo lutarei. Luta mesmo, Jesus. Se pisares em espinhos, eu contigo pisarei. Pisa, Jesus. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer Não que deixa, andar, Jesus. ao teu lado Nós cremos. para te guiar. Guia mesmo, Jesus. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sim, Jesus, não estamos sozinhos, Pai. Sou um Deus que dos filhos Cuida mesmo, sempre Jesus. zelo muito bem. Aleluia. E de ti não esqueço também. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, Jesus. Não abandones meu amparo. Nós não abandonamos o teu amparo, Senhor. Eu sou Confiamos um em Ti. Deus que te guardo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos Eu guarda. te amo. Cremos no Pois teu amor. provei lá na cruz. Sim, o Jesus, meu nós amor. cremos, Senhor. E para sempre serei teu, Senhor. Aleluia, nós cremos, Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Cremos, Se Jesus. pisares em espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, Não meu deixa, meu filho, Deus. Aleluia. seja onde quer que andar, ao teu lado Ele está conosco, para nosso te Jesus. guiar. Sim, Jesus, guia os meus irmãos, Senhor. Se entrares na batalha, Gera os milagres, eu Pai. contigo lutarei. Traz à existência Pisares aquilo que é impossível. em espinhos, eu contigo pisarei. Sim, Jesus, nós Não cremos. te deixo, ó meu filho, seja onde Cremos que o quer Senhor que está no andar, controle, Senhor. ao teu lado para te guiar. Cremos, Jesus, nos milagres. Pelos terrores abatido, Oh, Jesus, não deixa as aflições tomarem conta, Pai. e pela seta ferido, Oh, Jesus, eu Jesus. tão meigo, com carinho, lá do mundo te Sim, Jesus, busquei nós cremos, e Pai, te trouxe que o Senhor está gerando para milagre mim, na vida dos meus irmãos. minha lei. Aleluia, Jesus. Se entrares
na batalha, Sim, eu Jesus. contigo